Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime. Eu sou o Wesley e hoje é dia de análise Sakugore 2, episódio 9. Este episódio que aconteceram coisas legais, mas tiveram aqueles acontecimentos que, uma bosta, né? Então vamos comentar. Se você concordar comigo ao final, deixe seu comentário. Caso você não concorde também, deixe seu comentário, é sempre bem-vindo. E você queira acrescentar alguma coisa que eu não falei, também é bem-vindo. Conto com a ajuda de vocês e vamos lá. Esse episódio começou com o Atoro conversando com o Furuta. Eu não sei se é Furuta ou Furato, eu nunca sei, vou falar Furuta. E eles conversando e o Furuta falando pra ela: olha, estou feliz que você tenha despertado o Kaneki, ter feito ele virar do monstro, muito obrigado, você foi de grande ajuda. Então ele está agradecendo ela por ter transformado a pessoa que ela ama em um monstro, né? Já que pelo egoísmo dela e pela raiva, frustração que ela tinha, ela acabou fazendo com que o Kaneki comesse aqueles outros bichinhos aí e transformasse nessa coisa horrenda que ele se transformou. E depois tivemos uma cena onde a Kurona está com o médico, acho que é o Kido, acho que é Kido ou Kudo, eu já estou trocando todos os nomes, mas eu vou falar que é o Kido. Eles estavam conversando e o que acontece? O Kido se mata. Essa cena deveria ser muito mais importante do que ela foi no anime, porque todo mundo sabe que esse médico ele é muito importante. Ele fez com que o Kaneki virasse o que ele é. Ele fez muitas coisas horríveis. Ele estava com o corpo da Arise. Ele fez muitas coisas e no anime não mostrou praticamente nada disso. Então, essa morte no anime não tem peso algum. É só uma coisa idiota. Tanto que você vê que ele estava no cemitério visitando o túmulo de algum parente dele, que se eu não me engano foi a filha dele que havia morrido, que desencadeou toda essa loucura dele por gols, mas mesmo assim não teve impacto, sabe? Foi só nada. E depois, para nossa surpresa, quem está vivo é o Raid. Como nós sabemos em Tokyo Ghoul ninguém morre, todo mundo volta para contar a história. Quase ninguém, para falar a verdade, né? O Raid voltou e está junto com o Amon e junto com a Mado. É interessante pensar o seguinte: o Raid no mangá ele é muito mais importante do que no anime, porque no mangá você vê que desde o início ele já descobre que o Kaneki é um Go e ele começa a mover os pauzinhos deles para entrar na CCG e dentro da CCG tentando achar uma forma de ajudar o Kaneki em várias formas diferentes, sabe? Ele sempre faz isso. E desde que ele teoricamente morreu, ele ficou procurando pessoas para ajudar o Kaneki. Isso foi muito legal, só que não mostrou no anime, sabe? Então não tem mais peso, sabe? O Raid ele só apareceu quando ele morreu e agora praticamente. Então ele não é um personagem que foi relevante no anime. Isso me incomoda, sabe? Mas a aparição dele foi importante e ele falou que ele quer ajudar sim o Kaneki. Uma outra coisa que aconteceu foi que, como o Kido morreu, a CCG precisava de um novo médico e apareceu uma médica que era assistente dele. E na hora eu pensei, mano, por que uma médica inserida agora? Pra quê? E mais pra frente explicam quem é essa médica, eu não lembrava. Ela é a namorada do Nishiki. Isso foi interessante, introduzir ela agora, voltar com ela, mas só que o Go vive sumindo e voltando com personagens e quer que a gente lembre. É interessante falar isso porque aconteceu de novo, uma personagem que eu não faço a mínima ideia quem é, chegou em todos os gols lá que estavam sob a tutela do Kaneki. E ele falou, olha, o Kaneki fez tudo isso porque ele queria vingança, ele queria matar os humanos, começa a falar. E os gols lá mais fracos, menos influentes, começaram a cair no papo, sabe, desse. Fala que o Kaneki queria vingança. E o Gourmet ficou puto. Fala, mano, o Gourmet xingou, ficou louco, aloprou lá, mandou foda-se mesmo, falou, olha, o Kaneki não quer nada disso, ele quer que os humanos e os gols vivam juntos. Ele falou, só que eu sou o único que se importa com o que o Kaneki realmente quer. Depois do Reed, junto com a Amon, junto com o Amado, junto com a Touka, junto com todo mundo, vai na CCG oferecer ajuda, né? E é claro que eles não foram bem recebidos. O investigador-chefe lá que está no comando agora, ele fala, não, velho, como assim trabalhar com Ghost? Ele fica surpreso de ver o Reed lá, de ver o Amon, de ver o Amado. Ele fala que isso é um absurdo e começam uns diálogos interessantes. A abordagem foi muito legal, a forma com que eles chegaram nesse ponto foi interessante, colocando todo mundo junto. No momento, o objetivo deles é um só: parar o Kaneki, fazer com que ele volte ao normal. E eles precisam de achar o corpo do Kaneki dentro de toda essa centopeia gigante para fazer com que esse monstro morra e o Kaneki saia de lá e depois eles veem o que eles fazem. E eles não queriam, sabe, a ajuda deles. É tanto que aquele carinha que tem aquele corte de tigelinho na cabeça, nunca sei o nome dele, ele fala que não tá afim. O trabalho de agente da CCG é chutar a bunda de gol. E o Amon fala que não, que o trabalho de agente é
trabalhar pela paz. E é interessante que tem gente que ainda no meio disso tudo pergunta pelo Furuta, sabe? O Furato, não sei. Pergunta pelo chefe. Mano, até agora eles não perceberam, fraga. É interessante que alguns outros perceberam muito rápido. Tanto esse cara de Sigelinha falou, olha, ele só queria fazer isso, ele só queria transformar o Kaneki no monstro e vazar. E no meio desse diálogo todo, acontece uma das coisas mais emocionantes de Tokyo Ghoul. Foi quando todos os Ghouls tiraram a máscara, fraga, pra mostrar que eles são dispostos a trabalhar com a CCG para salvar o Kaneki e que eles querem sim cooperar, mostrando a identidade deles. Muitos deles provavelmente tinham uma vida normal, conseguiam fingir que eram humanos normais e agora eles se expuseram para poder salvar o Kaneki. Isso é muito legal. E depois disso, a primeira pessoa a se voluntariar para ajudar foi a Saiko, né? A Saiko é um amorzinho, apesar de ser fraca, mas ela é um amorzinho. Interessante que assim que a Saiko falou que ia ajudar, o Juzo, o Suzuya chegou e o chefão, velho, ele falou, ó, Suzuya, você decide. Mano, tá tudo errado. O Suzuya, até outro dia, era um psicopata, ele ainda é uma criança, ele é um dos mais fortes da CCG? Sim. Mas, mano, isso não tem nada a ver com o comando, Fraga. Não é porque ele é o mais forte que ele é o comandante, que ele vai decidir tudo, entendeu? Por isso que tem pessoas, por isso que tem hierarquia, para as pessoas decidirem as coisas, não deixar na mão de um cara que era louco, Fraga. E o Suzui falar, vamos trabalhar junto. Mano, eu sei que a intenção é fazer com que eles trabalhem junto, mas o Suzuya não tinha que decidir isso. Quem tem que decidir isso é o chefe, sabe? Por mais que o Suzuya seja um cara enigmático, um cara foda, sabe? Mas ele não é um líder, sabe? Ele não é um chefe. Então não faz sentido ele fazer isso. Depois eles começam a trabalhar juntos, tem uma interação da Touka com o Reed. O Reed fica perguntando como foi a lua de mel e tudo isso. E a Touka lembra do anel. E eles começam a pensar num rastreador de metal para localizar o anel que está com o Kaneki. Isso parece ser um pouco bizarro, né? Mas vamos lá. Só que eles não tinham o equipamento necessário para isso. E o gourmet ligou pro papai. E o papai só ligou pro primeiro-ministro do Japão. O pai do gourmet falou, primeiro-ministro, manda trocentos aí rastreadores de metal. Falei, porra, mano, essa hora eu fiquei impactado. Falei, porra, não esperava o primeiro-ministro, na verdade, ajudando gols com dinheiro, sabe? Isso foi muito foda. Quando começou lá, ele rastrear lá pra ver se achava metal no corpo, lá não achava, e o Kaneki começou a despertar e mostrar e o Kaneki começou a despertar e mandar alguns monstros assim, tipo, sei lá, uns monstros feitos de gol, eu não entendi. Talvez seja porque ele comeu aquelas pessoas, não sei explicar, mas pareceram uns monstros que os agentes da CCG foram dar conta, mas né, estão tomando um couro, tá um embaixo ali. E depois acontece uma das coisas que mais me incomodou nesse episódio. A Toro. A Toro apareceu à frente do Uri e da Saiko. A Toro, ela está revoltada porque ela fez com Kaneki e tudo. Em vez dela ajudar ou só não aparecer, ela atrapalha. Ela começa a atacar o Uri e a Saiko. Mano, ela fala, eu estou arrependida, não devia ter feito isso, esse tipo de coisa. E está atrapalhando salvar o Kaneki. Ela fala, eu estou frustrada, não queria ter feito isso, ele não merecia. E está atrapalhando salvar o Kaneki. Qual que é o problema dessa retardada? Mano, não faz sentido. Realmente não faz. Ela, eu tinha que morrer. Então morre pra lá, mano. Só não atrapalha, fraga. O tempo tá correndo. Não faz sentido. A Saiko e o Yuri conseguem contornar essa situação, mas mesmo assim não faz sentido isso. E depois dos encerramento, tem a cena onde a Touka acaba encontrando o Kaneki. Faz sentido se a Touka encontrar, porque ela que deu o anel, ela que é a amada do Kaneki. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu gostei de algumas cenas impactantes. Tivemos o pai do gourmet falando diretamente com o primeiro-ministro. Tivemos o Kaneki lá. Não, o Kaneki não. O Reed aparecendo. Tivemos os gols tirando as máscaras, sabe? Isso foi muito foda. Eu realmente gostei do gourmet nesse episódio. Eu acho que o gourmet deve ser algo tipo uma espécie de padrinho pro filho da Touka, fraga. E esse episódio foi interessante, mas chama daquelas coisas idiotas. A Toro tem que morrer logo, mas não vai morrer, mas deveria. Esse episódio ela foi insuportável. E o fato do Suzuya ter decidido, fraga, isso me incomodou bastante. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se gostaram, deixa o like, comente, compartilhe. É isso aí, galera. Assista aos outros vídeos. Até a próxima. Valeu, fui!